Toda bolha começa com uma ideia brilhante, algo que parece inevitável, revolucionário e que por um tempo, de fato é. Mas, com o passar dos meses, os preços sobem, o entusiasmo cresce e os fundamentos desaparecem. E o mercado começa a flutuar numa bolha de expectativas. Até que, BUM! Se você olhar para a história, vai perceber um padrão curioso. Quanto mais promissora a ideia e melhor a narrativa, mais fácil o mercado perder o senso de proporção. Hoje, vivemos em uma época que a inteligência artificial domina manchetes, apresentações, relatórios e até conversa de bar. Mas será que a IA é o futuro? Ou se não, é mais uma bolha se formando diante dos nossos olhos? Neste vídeo, vamos entender o que são bolhas financeiras, como elas se formam e como elas influenciam o comportamento humano. E no final, buscar responder a pergunta: será que a inteligência artificial é uma bolha? Bolhas não são um acidente. Elas sempre existiram e sempre vão existir. Elas partem do ciclo natural do mercado e principalmente do comportamento humano. Ray Dalio fala dos grandes ciclos. Tudo começa com otimismo, crédito fácil e expectativas altas. Até que o sistema fica tão alavancado que basta uma faísca para incendiar tudo. Howard Marks também resume bem: o mercado é um pêndulo. Ele oscila entre euforia e pessimismo, entre ganância e medo. E é exatamente nessas oscilações que nascem as bolhas. Entender isso é fundamental, e não para prever o futuro, até porque isso é impossível, mas para reconhecer quando o discurso começa a ficar irracional. Tecnicamente, uma bolha se inicia quando os preços se distanciam muito dos fundamentos. Ou seja, quando o preço de mercado reflete mais esperança do que valor ou se não resultado. A partir daí, expectativas futuras se inflam, investidores entram no jogo com medo de ficar de fora e uma narrativa começa a dominar. Desta vez é diferente. E a história mostra que nunca é tão diferente assim. O que muda é o ativo, o século e o nome da promessa, já que a emoção é sempre a mesma. Bolhas são, acima de tudo, um fenômeno psicológico. Não é só sobre gráficos, é também sobre comportamento. O efeito manada faz com que pessoas inteligentes façam coisas estúpidas juntas. E o excesso de confiança combinado a isso faz todo mundo pensar que conseguirá sair antes do colapso. Só que as relações sociais entram em jogo, reforçando a euforia. E se torna um ciclo de validação mútua, um viés de confiança absurdo, fazendo todos acreditarem que estão certos. Até que o chão desaparece. No fim, a bolha é menos sobre o ativo e mais sobre confiança. É o reflexo da natureza humana diante da ganância e do medo. E quando as emoções dominam, os fundamentos saem de cena. E o teste definitivo dessa dinâmica é o tempo. Ele expõe excessos, corrige narrativas e deixa lições. Lições valiosas que estão aqui para nós estudarmos. Vamos olhar juntos 4 bolhas que ocorreram ao longo da história e o que elas deixaram para nós. Começando pelo século XVII nos Países Baixos. As pessoas acreditavam que o preço da tulipa só subia. Entre 1634 e janeiro de 1637, muitos venderam bens, casas, imóveis, móveis, para comprar bulbos da flor. Era possível até mesmo se alavancar com opções de compra de tulipa. O mercado só crescia alimentado pela crença que aquilo nunca iria acabar. Mas, na mesma velocidade que os preços subiram, caíram. Quando a confiança desapareceu, não houve volta. Tudo virou pó. Porque no fim, era só uma flor. Menos de um século depois, outro caso emblemático. Iniciava as operações a Companhia dos Mares do Sul. A empresa surgiu assumindo 10 milhões de libras de dívida do governo britânico e, em troca, recebeu o direito de realizar o comércio no Atlântico Sul. Por um tempo, pouca coisa aconteceu. Os resultados eram modestos e a companhia parecia comum. Mas, em 1720, veio a jogada ousada. A empresa recebeu autorização para assumir toda a dívida do governo britânico. Esse movimento transformou completamente a visão da companhia frente ao público. E, de repente, todos queriam um pedaço da empresa. Tanto é que, em 12 de abril daquele ano, foi feita uma emissão de ações da empresa a 300 libras. A demanda foi absurda. Tanto é que, em poucas semanas, os diretores anunciaram uma nova rodada, só que agora a 400 libras. E, em menos de um mês, esses papéis já valiam 550.
O entusiasmo era enorme. Logo, em 15 de junho, veio mais uma subscrição, agora a 800 libras. O preço das ações só subiam, e o mercado acreditava estar acompanhando um investimento perfeito. Só que era um frenesi completo e os controladores já sabiam. Não havia lucro suficiente para justificar aquela valorização. E então, silenciosamente, esses mesmos diretores começaram a vender a sua participação. Quando o mercado descobriu, o pânico se instalou e os preços desabaram. Entre os atingidos estava ninguém menos que Sir Isaac Newton, que amargou prejuízo e deixou uma frase que atravessou séculos. Abre aspas. Consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura das pessoas. Fecha aspas. Avançando para a virada do século XXI, chegamos à bolha das .com. O mercado começava a enxergar o poder da internet, mas não conseguia mensurar. As empresas eram avaliadas por métodos completamente aleatórios. Números de acesso, cliques, quilômetros de fibra óticas. E se o nome da companhia fosse algo relacionado à tecnologia, o preço subia e muito. A euforia era total. Todos queriam fazer parte da revolução digital. E o resultado foi que o sonho virou pesadelo. A Nasdaq perdeu mais de 70% do valor e só voltou ao mesmo patamar em 2016. Ainda assim, as bases criadas naquela época permitiram o crescimento de empresas como Google e Facebook. Olhando para um período mais recente, vimos a bolha das NFTs. A tecnologia baseada em blockchain que permite registrar a propriedade de um ativo digital. Uma inovação com um potencial real, mas o mercado foi para outro caminho. Virou uma corrida por imagens, artes digitais e memes que eram vendidos a preço de ouro. No auge, celebridades como Neymar compraram a NFT do Bored Ape por valores astronômicos. Desde esse auge, esse ativo acumula perdas superiores a 90%. A tecnologia permanece promissora, mas o hype, esse acabou. E a lição continua sendo a mesma. Sem fundamentos, nada sobrevive ao teste do tempo. Claro, não falei de todas as bolhas da história. Foram várias, algumas mais conhecidas e outras esquecidas. O que eu fiz aqui foi apenas resumir para termos uma base para discutir o tema principal desse vídeo. Mas, para quem quiser se aprofundar, eu me baseei bastante neste livro, Um Passeio Aleatório por Wall Street. Fica aqui a minha recomendação, é uma leitura excelente para quem quer entender mais sobre mercado. Aliás, se quiserem que eu traga algum vídeo mergulhando mais sobre alguma bolha em específico, comenta aqui embaixo. Agora, voltando para o vídeo, apesar de épocas diferentes, existem padrões que são muito claros e eles se repetem. Tudo começa com uma narrativa revolucionária, que ela promete mudar o mundo. Depois vem o crescimento rápido e as promessas de retorno fácil, alinhado com explicações pseudo-racionais. Não é uma bolha, dessa vez é diferente. Mas, não se enganem, existir um padrão não quer dizer que é fácil de detectar. Se fosse simples enxergar, as bolhas simplesmente não existiriam. Voltando lá para o começo do vídeo, você acredita que a inteligência artificial é uma bolha ou não? A resposta é não exatamente. Assim como a internet não era uma bolha, ela apenas passou por uma, a IA veio para ficar. O cuidado que temos que ter é com as empresas. Algumas delas utilizam sua narrativa para se aproveitar da tecnologia, fazendo assim inflar o seu valuation sem nenhuma base. Algumas empresas como Apple, OpenAI e Nvidia são sim revolucionárias. Todas elas têm ferramentas que se aproveitam da inteligência artificial para remodelar o mercado. Mas usar o rótulo IA não é suficiente. Se lembrem da bolha das .com. Naquela época bastava pôr .com no nome que a ação disparava. Hoje passamos por um momento parecido. Qualquer empresa que se diz utilizar IA ganha visibilidade, capta milhões e ganha o rótulo de nova promessa. Então, sejamos críticos, porque quando a maré sobe, até tijolo boia. Agora, olhando para o contexto atual, há sinais típicos de euforia. Valuations esticados, expectativas irreais e muito capital especulativo entrando. A narrativa perfeita já está montada.
a IA vai mudar o mundo, mas, do outro lado, existem fundamentos concretos. Empresas de verdade utilizando IA para reduzir custos, ganhar produtividade e criar produtos novos. Não é só hype, existe utilidade real e impacto mensurável. E talvez, mas só talvez, essa seja a maior diferença das bolhas anteriores. Nas anteriores, a tecnologia ainda era imatura, conceitual e cheia de promessas. Atualmente, a IA é aplicável e está entregando resultados, ainda que estejamos muito longe do potencial real. E para quem gosta de ironia, pense nisso. Já imaginou alguma vez se os cartórios adotam um sistema de blockchain, nós finalmente daríamos alguma função para NFT? O ponto é simples, o perigo não está em acreditar em uma revolução. Ele está em confundir uma revolução real com uma valorização constante. Então, como que a gente separa o exagero da realidade? Será que o mercado está precificando uma revolução ou apenas entusiasmo? Ou nós estamos vivendo novamente os anos 2000? E o mais importante, o que acontece com as expectativas quando elas param de crescer? Talvez a IA não seja uma bolha, mas certamente ela está cercada por inúmeras. Bolhas são inevitáveis, elas fazem parte da natureza dos ciclos e da psicologia humana. Nassim Taleb fala dos cisnes negros, eventos raros, imprevisíveis, que mudam tudo. Mas a inteligência artificial talvez seja um elefante branco, gigante, monumental, um símbolo de uma bolha prestes a estourar, ou se não, de um novo ciclo repleto de oportunidades. No fim, o tempo continua sendo o único juiz. Nenhum modelo conseguirá prever onde a euforia começa e aonde ela termina. O que podemos fazer é o que sempre funcionou: entender o comportamento humano, questionar narrativas e olhar com atenção os fundamentos. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o mercado, o próximo passo é claro: se inscrever. Aqui não seguimos manada, entendemos o ciclo, separamos o ruído do fundamento e aprendemos a investir com consciência. Então, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender a realidade. Porque enquanto a maioria corre atrás da próxima bolha, o investidor inteligente descobre o que tem valor. E é exatamente isso que diferencia quem aposta de quem investe. Obrigado por assistir e um grande abraço.